Aleluia, glória a Deus. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 21. Gênesis, capítulo 25, verso 21. Sendo mãe segundo a palavra, esses dias das mães, se você não deu aí o parabéns para uma mãe que está perto de você, dá parabéns aí para a irmã que está perto de você, dá o parabéns aí em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21 diz assim o texto, Gênesis capítulo 25, verso 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Essa oração é algo diferente. Talvez, em alguns momentos, Isaque via a sua mulher orando a Deus para que ela pudesse ser mãe. Como família, como tesouro, Isaque olhava essa situação e a Bíblia nos fala aqui que Isaque, ele orava constantemente. Ele orava com insistência a Deus para que a sua mulher pudesse ser mãe. A oração, ela sempre será a chave da nossa vitória. A oração sempre será algo primordial para nós. Sem oração, sem vitória. Pouca oração, pouca vitória. Muita oração, muita vitória. Então Isaque, ele orava para que a Rebeca pudesse se sentir completa como mãe. O segundo texto é lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia nos fala sobre Ana, esposa de Eucana. Todos os anos eles subiam a Siló para sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que Eucana, ele era um marido espetacular, ele amava Ana. Ele dizia a Ana, Ana, não fique triste, não chore. A maior porção, a parte melhor, ele dava para Ana, mas mesmo assim ela ficava triste, ressentida. E todos os anos eles subiam e era a mesma coisa. Ela era ali ofendida pela sua rival, mas Eucana dizia para ela, eu não sou melhor do que 10 filhos. Então aquele homem era um homem que dava a ela o amor que ela necessitava, mas ela queria algo mais. Ela queria ser mãe. Porque ser mãe é um dom de Deus, ela queria ser uma família completa. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era renegada pelas pessoas. Mas, pelo contraste, mostra que esse homem, ele era um homem de Deus realmente. Porque ele tratava de Ana como sua esposa, independente dela ter ou não filhos. Então ele mostra um diferencial. Enquanto muitas eram rejeitadas porque não podiam ser mães, porque eram estéreis, Eucana demonstrava que ele realmente era um homem de Deus. Porque ele a tratava com amor, e ele lhe dava tudo o que ela precisava para ela se sentir integrada à família. Mas a Ana, no versículo 9, diz que ela entra na casa de Deus. Ela já havia entrado outras vezes, mas dessa vez ela entra diferente, porque ela já não queria mais viver mais daquela maneira, daquela forma. E diz a palavra que ela clamou e ela fez um voto a Deus. Ela fez um voto ao Senhor. Então fazer votos a Deus é algo muito importante também. Você saber clamar é complicado, você aprende. Conforme a dor, conforme as circunstâncias vêm, você ou vive uma vida morta, ou você fica estagnado, ou você aprende a falar com Deus. No momento da dor, no momento do sofrimento, que eram anos que aquela mulher passava por isso, ela não havia tido um posicionamento. Ela não havia se posicionado em relação. Ela estava apenas sofrendo a sua dor, o seu luto, o seu momento ruim, por não ter condições de realizar algo. Muitas das vezes nós vivemos assim. Quando nós não temos as condições de ajudar os nossos filhos, de ajudar ali na nossa família, de fazer alguma coisa diferente. O sentimento de incapacidade é algo muito forte. Mas nós temos que decidir, no momento da dor, se nós vamos deixar que a dor
seja nosso referencial, ou se a promessa de vida, de transformação, de cura, seja nosso referencial. Nós temos essa escolha, essa decisão, porque a dor, ela tem a capacidade de nos parar. O sofrimento, ele nos tira da nossa realidade. Quando nós estamos passando por alguma tribulação, por algum momento difícil, quando nós estamos passando por algo ruim na nossa vida, na nossa família, quando nós perdemos um ente querido, isso tira de nós a capacidade de termos fé, de termos esperança. A dor, ela nos leva à frustração. A dor, ela nos leva ao questionamento. A dor, ela tira de nós a visão de futuro. E a dor, ela começa a mexer com o nosso interior. E nós começamos a repensar a nossa vida. Tudo que nós fizemos de bom e de ruim. E muitas pessoas, elas desistem de viver. Elas desistem de estar entre os vivos. E ela passa a ser uma pessoa morta mesmo estando viva. Porque a dor, ela tira de nós o desejo da alegria, da felicidade, de ser feliz, de ser completo. A dor, ela mexe conosco de uma tal forma, de uma tal maneira, que ela tira a nossa vontade de comer, de se alimentar. A dor, ela acaba com nossa vontade de orar. Porque nós começamos a dizer assim, não adianta. Quando nós olhamos para alguém da nossa família, num estado deplorável, caótico, jogado à destruição, talvez no tráfico de drogas, talvez preso, talvez numa cama, num leito do hospital, porque foi imprudente na direção, estava dirigindo embriagado, bateu e parou ali, o médico falou assim, olha, só um milagre, nós nem queremos às vezes orar. Porque a dor, ela nos tira essa vontade. E nós olhamos para o mosaico, vemos a nossa família, vemos essa foto, e nós não oramos mais por aquela pessoa, por aquele outro irmão, porque a dor é tão forte que você começa a se conformar com o mundo, e a Bíblia diz, não nos conformeis com esse mundo, mas pela transformai-o. E a gente não transforma o mundo, porque a gente começa a olhar para a circunstância, e ela começa a ser mais forte do que nós. A Bíblia nos fala que Ana, ela clamou a Deus. Faltou-lhe palavras para que ela pudesse expressar a dor e o sofrimento que ela estava sentindo por não ser uma mulher completa. Por ser, talvez, a vergonha da sua família. Talvez a sua mãe, a sua avó lhe falava, nossa, você não teve nem capacidade nem de ser mãe. Você não serve para nada. Talvez o olhar das pessoas não era só Penina, que era sua rival, mas outras pessoas que a olhavam, e aquele sentimento de incapacidade, de não poder ser completa, de não poder dar ao seu esposo o filho que ele tanto queria, o fruto do amor. Mas a palavra de Deus diz que Ana foi ali no templo, e ela clamou, ela se derramou diante de Deus. Foi algo sobrenatural, porque ela conseguiu entender que todos aqueles anos de sacrifício, alguma coisa Deus poderia fazer por ela, porque ela fazia parte, porque ela também trabalhava ali na família. E ela entra naquele lugar e ela começa a se derramar diante de Deus. Palavras lhe faltou, mas o Espírito ora bem, e o Espírito estava orando por ela. Todas as vezes que eu e você nos esforçamos em Deus, assim como esta mulher, assim como esta mãe que ela se tornou, nós temos que entender que ela nos mostra o caminho para viver vitória, para viver milagre, sendo mãe segundo a palavra. Ela começou a se tornar mãe antes mesmo de ser mãe. No momento em que ela pega tudo aquilo que era a sua realidade e ela entra num outro estágio, num estágio de viver qual é a realidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Talvez você esteja olhando para a dor, para o sofrimento, assim como talvez Davi olhou no primeiro momento para aquele gigante. Quando Davi desceu daquele monte, que Davi viu de perto aquele gigante. Porque algo é você olhar de longe. Você olha de longe. E às vezes no primeiro momento você não reconhece a pessoa.
Mas quando ela se aproxima, você fala, não, é fulano mesmo. Davi chegou ali e ele reconheceu um gigante. Não sei se ele já tinha visto uma pessoa daquele tamanho, mas quando Davi desceu, ele viu como ele era pequeno, como ele era nanico diante daquele gigante. Aquele homem disse para ele assim, Davi, sou eu algum cão para vir contra mim com paus e pedras? Ele, não, mas você afrontou o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. E ele vai te vencer, vai te derrubar. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. A diferença de uma pessoa que encara o gigante é a diferença da pessoa que vai ter vitória. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem acima dos montes, porque Deus é maior do que todas as coisas. A forma que eu e você olhamos para o problema é uma forma reta. Nós não conseguimos ver por cima o problema. Esses dias eu recebi uma charge, que o rapaz estava cavando, e o outro achou uma pepita lá, de um diamante. Só que se ele cavasse um pouquinho mais, havia um diamante muito grande ali, que ele poderia pegar. Então ele larga aquilo que ele estava fazendo e vai lá cavar onde o cara achou o diamante. Continua no teu caminho. Continua na tua caminhada. Você está no caminho certo, no caminho de vitória. Deus vai te dar a vitória no teu caminho. Para de olhar para as pessoas, para as outras pessoas e querer ter o que as pessoas têm. Deus tem o melhor para você. Deus tem o que vai te satisfazer, o que vai te fazer feliz. Davi venceu aquele gigante porque ele olhou para Deus. Deus é maior do que o problema. Deus é maior que a dificuldade. Deus é maior que a dor. Deus é maior que a doença, que a enfermidade. Ele pode curar, transformar, restaurar. Pega do pó, aquele que está ali jogado na lama, no lamaçal do pecado, ele põe de pé e faz reinar, e faz andar com os príncipes, se assentar à mesa com os príncipes. E Ana, então, ela ora e Deus lhe dá o milagre. O profeta vem ali, fala com ela, Eli, e fala, está embriagada. Ela fala, não me tenha como filha de Bilial, não estou embriagada, estou amargurada, atribulada de espírito. Vim pedir, vim fazer um voto com Deus. E você, então que Deus te conceda o que você pediu. Ela daria outra pessoa, diferenciada. A diferença da pessoa que recebe uma notícia boa, de uma pessoa que vive recebendo as notícias ruins, vive olhando a Globo ali, vendo aquelas coisas da Globo ali, né? É a diferença de uma pessoa que recebe uma notícia boa. É que a pessoa, ela sai feliz. Olha, nós olhamos aqui o seu exame e você não tem nada não. Isso aí era só um ciscozinho. Era só um cisto. Mas o médico anterior disse assim, não, isso é um câncer, você vai morrer. Quando eu ouço as notícias ruins, e eu vivo pelas notícias ruins, e eu vivo que o Brasil está em crise, mas eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Então, quando eu vivo isso, eu vou alcançar o que Deus preparou para mim. Ana sai dali já diferente. Ela recebeu uma palavra, que o Senhor realiza o que você tem pedido. Ela tomou aquilo para ela, você precisa tomar isso para você. Que Deus tem o melhor para você. Ninguém vive sofrimento para sempre. Deus não criou o homem para viver uma vida de sofrimento. Pelo contrário, Ele na cruz levou nosso sofrimento, nossos pecados, nossa dor, nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando eu começo a entender isso e começo a viver isso, eu começo a olhar a vida de uma perspectiva diferente. Eu sei em quem tenho crido e o meu Redentor vive. Quando eu começo a viver, quando eu começo a passar por alguma dificuldade, eu falo assim, até aqui, porque eu olho para trás e eu lembro do meu passado, eu falo, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ana vive uma forma diferente, porque ela faz um clamor e ela faz um voto a Deus. A terceira mulher que eu gostaria de falar, está no livro de 2 Samuel, no capítulo 21. Esta mulher, ela era uma pessoa, como eu vou dizer para você, que não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Você vai procurar aqui, você não vai encontrar. Você vai ouvir falar de Aionã, que era a primeira mulher de Saul, mas você não vai.
ouvi falar dessa mulher. Essa mulher, ela, capítulo 21, versículo 10, diz assim: então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que se destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Rispa era uma das concubinas de Saul. A Bíblia nos fala que Saul, ele era o eleito de Deus, porque as pessoas, elas queriam um rei, então Deus escolheu um rei, porque eles queriam que a nação fosse igual às outras nações. Então Samuel ungiu a Saul como rei de Israel. Saul, quando na época de Josué, os gibeonitas haviam feito um pacto com Samuel, com Josué. Josué tinha que defender os gibeonitas. A Bíblia nos fala que, ao passar dos anos, Saul esqueceu disso, porque eles eram ensinados sobre essas coisas. A história era algo muito importante até hoje para Israel. E diz que Saul então ataca os gibeonitas, expulsam eles dos termos de Israel, matam pessoas. E no tempo de Davi, se você ler no capítulo 21, verso 1, né, você vai ver que houve uma fome de 3 anos. 3 anos. 3 anos, Davi demorou para perguntar para Deus o que estava acontecendo. 3 anos sem chover, então as pessoas estavam passando fome, necessidade, porque não tinha fome, então não tinha mantimento, não tinha, porque plantava, as coisas morriam, porque não tinha água para molhar o solo, para que aquilo pudesse florescer, dar frutos. Mas Davi consultou a Deus, Deus falou assim: olha, é porque Saul matou os gibeonitas. Então Davi vai até os gibeonitas e pergunta assim: gibeonitas, o que vocês querem? O que vocês querem? Como é precioso ter mãe, gente. A minha já se foi há alguns anos, mas eu lembro de cada palavra que ela falava para a gente. A Bíblia nos fala que os gibeonitas falaram assim: nós queremos 7 homens da linhagem de Saul, para que nós possamos enforcá-los. Então eles pegaram 2 filhos de Rispa e pegaram 5 filhos de Merabe, que era a filha mais velha de Saul, e enforcaram aqueles 7 rapazes, aqueles 7 jovens. Mataram eles. E aí nesse versículo que nós lemos, diz que Rispa chegou ali e ela colocou um pano ali, um pano grosso, um pano de cabra, né? Um pano de cilício, ela colocou ali sobre uma pedra e ela ficou ali. Querido, ela não ficou ali um dia, uma semana, não. Ela largou tudo na sua casa e ela ficou ali de 5 a 6 meses, pelo que nós estudamos na palavra. Porque ela chegou ali no início da cega, então ela ficou ali mais ou menos 5 a 6 meses ali, protegendo aqueles corpos pendurados. Queridos, que coisa interessante, né? Eles estavam mortos. E aquela mãe estava ali a proteger aqueles corpos. De dia e de noite, ou seja, ela não dormia tão bem, porque os animais de noite, leões, tigres, vinham à noite, e ela os enxotava para que eles não comessem aquela carne fácil que estava ali, daqueles homens mortos ali. Durante o dia, vinha aqueles corvos, aquelas águias, as aves de rapina, e ela enxotava eles. Ela enxotava, mesmo depois de mortos, ela queria ver os seus filhos com um enterro digno. Mas a Bíblia nos fala que ela estava com a veste apropriada para aquele momento. A veste que demonstrava que ela estava num momento de luto, porque era um tecido escuro. Ela estava num momento de dor, mas ela estava ali a proteger os seus filhos, a protegê-los, mesmo depois de mortos. Que exemplo de mãe! Que amor é esse? Isso chega ao conhecimento de Davi já no final, porque a chuva ainda não havia caído.
No momento que aqueles jovens são enterrados, e eles foram enterrados junto com os ossos de Saul e de Jonas, que foi recolhido lá daqueles homens que pegaram os ossos e esconderam lá. No momento que eles são enterrados, e foram enterrados na sepultura dos reis, junto com Saul e Jonatas. Aí Deus mandou a chuva. Então, durante esses 5 a 6 meses, Rispa estava ali protegendo. Porque às vezes na nossa família não houve uma morte física, mas há uma morte espiritual. Nossos filhos estão mortos espiritualmente falando. Mas a Bíblia nos fala que ela ficou ali de dia e de noite a protegê-los. E nós temos que proteger os nossos filhos, nossa família, nosso tesouro. Temos que orar, por mais que a circunstância, por mais que aquilo que seja visto aos nossos olhos não seja algo tão bom, nós precisamos proteger e orar pelos nossos filhos. Por mais que todo mundo diga assim, não tem jeito, por mais que talvez a gente não saiba nem onde eles estão, nós temos que orar por eles, não podemos deixar, temos que orar sem cessar, como a palavra nos diz, e temos que orar em todo o tempo pela nossa família, pela nossa casa, para que Deus possa proteger. Porque às vezes estão mortos, mas não mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Ela não se entregou. A Bíblia diz que Samar, ele era um dos 37 valentes de Davi. A Bíblia diz que Samar, todo mundo correu. Ele não era um guerreiro. Ele era um agricultor. Ele não tinha espadas e lanças e não sabia portar no escudo. Mas a Bíblia diz que Samar, ele parou no campo de lentilha. Eu gosto de caldo de lentilhas, né? Mas não tanto a ponto de querer botar minha vida em risco por causa de lentilha. Quer levar, leva, meu irmão. Quer levar o celular, leva o celular. Quer levar o relógio, leva o relógio. Entendeu? Às vezes a gente tem umas atitudes meio malucas assim, porque a gente é crente, né? Te repreende logo na cara logo, manda o ladrão embora assim. Mas geralmente você dá logo tudo, entrega logo tudo que o cara quer levar, né? Mas a Bíblia diz que Samar parou no meio do campo de lentilhas. Todo mundo fugiu. E ele encarou os filisteus. Ele lutou com todos aqueles homens, ele venceu aqueles homens. E Deus obrou um grande livramento. Eles não levaram as lentilhas, pelo contrário, eles fugiram de Samar. Um só homem. Porque aquilo era importante para ele. O que é importante para você? Qual é a importância que a sua família tem para você? Qual é a importância que as coisas têm para você? Que o seu lar tem para você? Qual é a importância que a sua vida tem para você? Você precisa defender aquilo que é importante. Aquilo era importante para Rispa, essa mãe, aquilo era importante, poder ver seus filhos serem enterrados. Porque a palavra de Deus diz, pelo que nós lemos no texto, que aquele que era enforcado não poderia virar à noite ali. Ele teria que ser retirado e enterrado. Havia uma lei em Israel, e Davi não obedeceu essa lei, pelo contrário, deixou aqueles homens lá. Ele descumpriu aquela regra, e deixou eles pendurados lá. Mas chegou ao conhecimento de Davi que aquilo era importante para alguém. Ela não protegeu somente os seus filhos, ela era madrasta de Merabe, ela também protegeu também os seus netos. Que eram os 5 filhos de Merabe, ela protegeu também os seus netos. Era importante para ela dar um enterro digno aos seus filhos. Mas também era mais importante para ela ver a chuva cair. Havia um propósito para a morte daqueles meninos, que era que cessasse a fome em Israel. Uma chuva era necessário que caísse naquele lugar, era necessário que chovesse naquele lugar, para que as pessoas não morressem de fome, porque a miséria já estava vindo sobre aquele lugar, porque haviam 3 anos que não choviam sobre aquele lugar. Então ela não estava ali apenas para proteger os seus filhos, mas ela estava ali todos os dias, ela olhava para o céu, esperando a promessa da chuva que Deus mandaria pelo sacrifício dos seus filhos. Então não foi um sacrifício em vão. Ela estava ali a proteger, porque ela era mãe, ela queria proteger a sua casa, mas também ela estava ali também esperando que o propósito daquela morte, que aquele significado acontecesse, que a chuva veio, e a chuva só veio, e ela viu a chuva vindo. E eu acredito, e meu irmão e minha irmã, que a chuva veio. E acredito mesmo que o primeiro pingo caiu sobre Rispa.
Imagino que o primeiro pingo de chuva, Deus fez questão de cair sobre Rispa, para mostrar para ela que aquele sacrifício não foi em vão, mas que Deus trouxe ali vida novamente sobre a terra. Deus quer fazer chover sobre a tua vida. Deus quer fazer chover sobre os seus relacionamentos. Deus quer fazer chover sobre a sua família. Deus quer fazer chover sobre os seus propósitos. Ele quer te dar uma chuva tão poderosa que vai trazer fé novamente ao teu coração, esperança novamente ao teu coração e vai lhe fazer viver como uma mãe, segundo a palavra de Deus, como um pai, segundo a palavra de Deus. Alguém que não desiste dos seus, mas que está ali para cuidar. A chuva veio. No momento que aqueles jovens foram enterrados, Deus mandou chuva. Deus quer mandar chuva. Deus quer mandar chuva sobre nós. Mas o que tem sido importante? Qual a importância que você tem dado para as coisas? Como você tem orado pela tua família? Como você tem sacrificado pela tua casa? Como tem sido o seu comportamento diante daquilo que é importante para você? Os seus sonhos e seus projetos, como eles estão? É o ano da realização de sonhos. Você colocou isso na sua cartela. Você tem orado por isso. Como você tem feito? As aves vinham e ela espantava as aves. Os animais selváticos, as feras de madrugada, de noite, vinham e ela espantavam, porque havia importância naquilo. Você precisa ter importância nas coisas da tua vida. Precisa ser importante para você. Qual é o preço de oração que você tem pago pela tua casa, pela tua família? Ou tem vivido como aqueles filhos de Israel que saíram lá do Egito, tem vivido uma vida de reclamação, de murmuração, de queixas? Ou você tem aprendido que Deus tem toda a solução e saída para qualquer problema que nós estamos enfrentando? Ela foi para uma pedra. Dizem que o significado do nome Rispa é pedra quente. É difícil esquentar uma pedra. É difícil esquentar uma rocha. E ela ficou 5 a 6 meses ali naquele lugar, a proteger os restos mortais dos seus filhos. Porque aquilo aí era importante para ela. A maneira que você dá importância para as coisas é que vão te fazer sair do vale, sair do deserto e alcançar o que Deus tem para você. O milagre que Deus tem para você. Sair do deserto é uma decisão sua. Deus te põe no deserto, mas para sair, para achar o caminho de saída, é com você, é comigo. Deus vai criar rios no deserto, vai botar sombra no deserto, para que nós possamos descansar, durante esse tempo que nós estivermos no deserto. Mas deserto não é para sempre. Momento ruim não é para sempre. A vida é feita de momentos. Nós temos que buscar viver os momentos bons. Buscar os momentos felizes. E depende de mim e de você. Qual a importância que nós damos para a nossa casa. Qual a importância que nós damos para a nossa vida. Qual a importância que nós damos para a nossa família. O que é importante para você? Quando algo é importante para nós, nós cuidamos. Se você gosta de um sapato, você cuida daquele sapato. Quando ele, conforme o tempo, se acaba, você quer comprar outro igual, parecido. Quando uma roupa, quando um vestido, quando uma calça é bom para você, você cuida daquela roupa, você passa, você lava aquela roupa direito. Até costura ela quando ela descostura. Porque é importante para você aquilo ali. Mas qual é a importância que você tem dado realmente para aquilo que realmente é importante para você? Rispa nos mostrou aqui que independente da dor da perda, do momento em que ela não podia fazer nada, você tem ideia, nem tirar da cruz dos seus, daquele madeiro, seus filhos ali, onde eles foram enforcados, ela não podia pôr a mão neles. Mas ela estava ali espantando. Ela estava com a incapacidade de poder tirar os seus filhos dali. Ela não tinha o direito de tocar naqueles meninos.
Mas a Bíblia nos fala que ela, mesmo assim, permaneceu ali. Não adianta você sair da sua casa. Não adianta você fugir do seu trabalho. Não adianta. Se Deus te colocou ali, seja o melhor, faça o melhor ali. Quando Deus nos abre uma porta de emprego melhor, tudo dá certo. Seu patrão te manda embora e a porta continua aberta para que você possa entrar. Mas não saia da onde Deus te colocou. Seja uma bênção ali. Seja um milagre ali. Deus te colocou nessa família, Deus não te colocou na família errada, não. Você está na família certa. Você está no lugar certo. Então faça valer a pena os seus dias, os seus momentos, o seu tempo. Viva com intensidade, com alegria. Viva da melhor maneira possível. Deixa o Senhor agir por você e através de você. Seja uma testemunha viva do Senhor aonde quer que você esteja. E deixa que Ele cumpra os propósitos que Ele tem na tua vida. Deixa que Ele te faça e que te leve ao pleno conhecimento daquilo que Ele quer para você. Que você possa viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deixa que Ele te faça viver aquilo que Ele projetou para você. Você não é um projeto de sofrimento e de dor. Você não foi criado para viver uma vida estagnada, preso, amarrado, sem ter nenhum tipo de alegria. Deus não te criou para isso, mas foi para a liberdade que Ele te criou. Então seja livre e viva a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Viva aquilo que Ele preparou para você. As dores virão, o sofrimento virão, porque o mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para o justo. Nós estamos aí no mundo para viver talvez coisas parecidas, mas a maneira que nós passamos por isso, que é o diferencial. Porque quando se tem Deus no coração, não se olha para a dificuldade e para a dor como um final, mas apenas como uma vírgula, porque algo bom Deus está preparando para nós. Algo melhor de Deus está por vir. Então, quando eu olho para uma situação que tem um nome de congênita insolúvel, quando eu olho, enquanto houver sol, enquanto houver lua, Deus estará agindo por mim e por você. A palavra do Senhor diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Então durma tranquilo, porque pela manhã uma boa notícia vai ter para você. Quando raiar do sol, quando vier o sol, quando o sol nascer, algo novo Deus terá para você. Durante 5 a 6 meses, Rispa ficou ali, porque aquilo tinha uma importância para ela. Porque aquilo era importante para Rispa. Ela ficou ali naquele lugar. Davi, pelo contrário, ele demorou 3 meses para perceber, para consultar a Deus aquilo que estava acontecendo. Ele demorou ali 3 meses para entender isso. 3 meses. Mas a Rispa não. A Rispa, ela entendeu que era necessário. Era necessário. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Equipe de louvor. Deixa a chuva de Deus vir. Ah, querido, tira o guarda-chuva. Chegou a hora de tomar banho de chuva. Não tem vento. Para te deixar meio preocupado, desesperado, só tem chuva. Então o guarda-chuva não vai voar da tua mão, é você que tem que fechar o guarda-chuva e sentir a chuva de bênção do Senhor caindo sobre a tua vida, sobre você. Então fecha o guarda-chuva e deixa o Senhor te molhar completamente, deixa Ele molhar você, deixa Ele te encharcar, molhar a sua blusa, molhar os seus sapatos, molhar a sua calça, deixa Ele te molhar os seus cabelos, o seu rosto. Deixa essa chuva descer sobre você e te molhar completamente. Ela vai tirar toda a sujeira. Ela vai tirar tudo que está ruim. Deixa essa chuva cair sobre você. Essa chuva vai te dar um frescor. Ela vai tirar a dor, vai tirar o sofrimento, vai tirar o desespero. Deixa a chuva cair. Deixa a chuva cair sobre você. Deixa o Senhor te molhar completamente.
Deixa a chuva cair sobre você. Deixa a chuva cair. Fala, Senhor, manda chuva sobre mim, Senhor. Manda chuva sobre mim. Deixa o Senhor te molhar. Tira esse guarda-chuva, querido. Você não vai pegar uma gripe, um resfriado, não. É uma chuva diferente. Mas tira a dúvida do teu coração. Talvez o guarda-chuva para você seja dúvida. Talvez seja um ressentimento com alguém que te fez mal. Talvez seja aquele momento de dor porque alguém foi ingrato a você. E no momento que você precisou, aquela pessoa não te estendeu a mão. Talvez exista algo que seja o guarda-chuva que está impedindo que a chuva de Deus caia sobre você. Para que você possa cuidar daquilo que realmente é importante. Deixa Deus te fortalecer com essa chuva. Te fortalecer com essa chuva. Para que você possa dar a Ele o retorno da força que Ele está te dando. Para que você possa administrar aquilo que é importante para você. E para que você possa ver mesmo os milagres do Senhor. Amém?